Fala pessoal, quando a gente fala de Golden Era, né, a gente pensa em tantos nomes, né, Arnold Schwarzenegger, Frank Columbo, Frank Zane, Larry Scott, Sérgio Oliva, né, todos esses grandes nomes, obviamente figurinhas carimbadas do Gold's Gym, Vince Gironda, né, Academia Vince Gym, mas quando a gente fala dos maiores e melhores braços da Golden Era, naturalmente, quem conhece a história do fisiculturismo vai citar Larry Scott e Arnold Schwarzenegger como dois dos principais nomes ali a terem os melhores bíceps daquela geração. Bom, o Larry Scott tinha braços incríveis, talvez até a chegada do Arnold Schwarzenegger eram os melhores bíceps da Golden Era. O Arnold trouxe realmente uma genética muito diferenciada com relação à anatomia dos bíceps, principalmente aquele pico, né, do bíceps, que era algo incrível. Ele chegava a dizer, por exemplo, que quando você treinar bíceps, não pense nos seus bíceps como bíceps, né? Pense nos seus bíceps como se fossem montanhas, né? Imagine montanhas. Então era a maneira como ele pensava, realmente raciocinava e como ele trabalhava a sua mente com relação aos seus treinos. Bom, agora, mesmo que não haja nenhum tipo de relato oficial com relação a um treino que o Larry Scott tenha feito com o Arnold Schwarzenegger, a gente sabe que o Arnold treinou na Vince Gym logo na sua chegada na América. Ele chega e é recepcionado pelo Dick Taylor e pelo Art Zeller a pedido do Joe Hader. Os dois levam ele para um tour. Primeiro ele foi no Gold's Gym, foi bem recepcionado lá no Gold's Gym pelo Zabu Kazuski, o Joe Gold não estava nesse dia, e depois ele foi para Sunset Boulevard, foi lá na academia do Vince Gironda, que na verdade era exatamente aonde o Joe Hader queria que o Arnold treinasse a princípio, por conta da preocupação dele com as distrações da Califórnia. O Joe Hader achava que se o Arnold fosse treinar de cara ali na Gold's Gym, por conta da praia, daquela atmosfera, era o final dos anos 60, então Woodstock rolando, aquela coisa, né, o Arnold chegou a dizer que quando ele morou ali em Santa Mônica, né, era muito comum das pessoas, ao invés de, você vai na casa da pessoa, ao invés dela te oferecer um café, um refrigerante, uma cerveja, enfim, ela te oferecia maconha, olha só que coisa. Então, era muito comum isso acontecer na Califórnia, né? Então o Joe Hader, preocupado com isso, enviou o Arnold para treinar na Vince Gym, e nesse período ele morou na casa do Don Peters, que foi Mr. América, era um bodybuilder que também treinava lá. E era um cara que tinha uma condição financeira muito bacana, ele morava numa casa muito grande, muito, né, tinha piscina, tinha, enfim, o pessoal se reunia ali e jogava sinuca, enfim, o Arnold ficou lá um tempo, ele também, o Dom Peters tinha montado a sua própria academia na sua casa, o Arnold treinava na Vince Gym na parte da manhã e na parte da noite ele fazia os mesmos exercícios que o Vince Gironda passava para ele, como se ele estivesse ali aprimorando a técnica de cada exercício que foi ensinado para ele, né? Então essa resiliência do Arnold de aprender o que estava sendo ensinado. Agora, com relação a ele treinar com o Larry Scott, não há nenhum relato, porém, existe uma conversa do Arnold com o Bill Dobbs onde ele cita as variações do Larry Scott, variações que mudaram completamente o seu treino de bíceps. Lembrando que o Arnold, segundo ele mesmo, nunca tinha usado um banco Scott na sua vida, né? Ele conheceu esse banco e o exercício em si quando ele chega lá na academia do Vince Gironda. Lembrando também que não foi o Larry Scott, Mr. Olympia duas vezes, 65, 66, que criou o banco e nem tampouco o exercício. Na verdade, quem criou o banco foi o Vince Gironda e quem criou o exercício foi também o Vince Gironda. O Larry Scott apenas popularizou o exercício. Agora, quanto ao treino, né, que não é relatado, que a gente não tem nenhum documento, mas sabe-se que o Larry Scott ensinou as variações, eu vou falar um pouquinho sobre como o Larry Scott usava essas variações. Na verdade, o Larry Scott ele fazia 5 variações de exercícios para os bíceps usando o banco Scott. Todo mundo sabe que o Larry Scott usava muito esse banco, foi realmente o que construiu os bíceps dele, por isso que ele ficou tão popular e por isso também que o nome se popularizou como rosca Scott ou banco Scott, por conta da frequência do Larry Scott em usar esse banco. Bom, a variação que o Larry Scott preferia, né, usando a rosca Scott no banco Scott, era com a barra W. Então ele era o favorito dele, apesar também dele usar a barra reta. Mas enfim, ele começava com a barra W, uma pegada semipronada, cotovelos bem apoiados no banco e a subida era extremamente controlada. Contração máxima no topo do movimento, ou seja, para dar aquele, né, choque no pico do bíceps, né, dessa ênfase maior no pico do bíceps, e obviamente trazendo um isolamento total e se preocupando exatamente com essa questão de não roubar no movimento. Então, existia realmente um movimento muito controlado para esse exercício, que ele fazia 5 séries de 8 a 12 repetições. Não havia pressa, né, o movimento era extremamente controlado. Bom, ele fazia também a rosca Scott com a barra reta. Segundo ele, era exatamente para aumentar o volume, né, ou seja, massa bruta. Aumentava a carga via progressão de carga e, obviamente, com isso, uma maior ativação na cabeça interna do bíceps, né? O terceiro movimento que ele fazia era a rosca Scott com os dumbbells. Ele utilizava os dumbbells para fazer também a rosca Scott. Segundo o Larry Scott, havia, por conta de ser, obviamente, com dumbbell, uma concentração muito maior, né, em cada bíceps, né? Ele fazia muitas vezes alternado, né, um bíceps, depois o outro sem descanso, e às vezes ele fazia também com os dois braços simultaneamente, né? Havia uma conexão muito boa também no detalhe do pico do bíceps com esse movimento. E é claro,
controle também extremo, descia o máximo que ele podia, né, alongava bem o braço, ou seja, deixava o bíceps todo alongado e depois fazia o movimento de volta lentamente, esse movimento concêntrico de forma lenta, né, não tinha uma preocupação de fazer os dois movimentos iguais, descia-se relativamente lento e subia da mesma forma com pico de contração, evidencializando, claro, também o pico do bíceps, né? Fazia uma rosca Scott com a barra reta, movimento parcial. Todo mundo, né, uma série de pessoas que treinam, e a gente fazia isso muito nos anos mais 90, 2000, que é exatamente aquela série, né, de 21, lembra dessa série? Então, o Larry Scott fazia um desenvolvimento de bíceps na rosca Scott parcial, onde ele descia até a metade do movimento e fazia a contração máxima, né? Ou seja, mantendo a tensão constante do bíceps, não estendia totalmente. Então, ele ia movimento até a metade e voltava e segurava a tensão, né? Isso realmente estimulava o braquial e criava aquele formato de bola do bíceps, né? Ele tinha aquele bíceps com aquele formato de bola, né? Mesmo com um pico, tinha também um formato de bola. E a última rosca Scott que ele fazia era a rosca Scott com a pausa isométrica. Ou seja, ele fazia o movimento, subia, segurava 2, 3 segundos, descia e fazia novamente o movimento até terminar a sua série. O Larry Scott tinha uma frase que não é o quanto você levanta, é o quanto você sente, né? Isso já deixa claro como é que era a mentalidade dele. Ou seja, não tem muito a ver com carga, tem muito a ver com o movimento. Às vezes você coloca pouca carga, mas se você fizer o movimento correto, a execução correta, você vai sentir o teu braço formigar, queimar, né, latejar, porque realmente ele foi trabalhado. Às vezes a gente coloca muita carga, faz um movimento completamente errado, só trabalha o ego, todo mundo na academia fica olhando, mas o movimento mesmo você não fez. Bom, então o Arnold, ele aprendeu todas essas variações, presume-se que talvez numa treino deles, enfim, o Larry Scott ensinou isso para o Arnold e a partir daí ele começou a desenvolver de forma massiva os seus bíceps. Os treinos na Vince Gym levaram o Arnold, independente de treinar com Larry Scott ou com Vince Gironda ou com Don Peters, a se tornar o Mr. Universo em 1969. Lembrando que ele chega na América em 68, ele perde o Mr. Universo para o Frank Zane e em 69 ele conquista esse título e fica na sua estreia no Mr. Olympia em segundo lugar para o Sérgio Oliva. Mas mesmo assim, o período que ele ficou lá na Vince Gym, foi um período de 9 meses, depois ele teve um desentendimento com o Vince Gironda, foi exatamente o que tornou o Arnold aquele fisiculturista que veio lá da Europa com um físico massivo, mas sem linhas, sem cortes, né, sem, obviamente, o que se esperava de um físico americano, porque a gente lembra de Chet Orton em 66, ganhou do Arnold com menos 8 quilos, o próprio Frank Zane venceu o Arnold também, um cara muito menor, que o próprio Arnold falou que foi uma das maiores decepções dele ter perdido para um cara que, enfim, 48 de braço, era um frango. Bom, mas depois desses treinos lá na Vince Gym, ele entendeu o que realmente fazia sentido. Não adianta você ter um físico enorme, né? Mas esse físico realmente não estar bem condicionado, estar definido, com músculos aparentes. E aí, em 1970, o Arnold vence não só o Mr. Olympia, como ele vence o Mr. Universo da NABA e vence também o Mr. World, unificando os 3 maiores títulos do fisiculturismo em menos de um mês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, compartilhe com mais pessoas, até para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você. E ao final, aqui, acabou esse vídeo, tem um link aqui da minha loja. Muita gente me pergunta sobre camisas, estampas, as camisas que às vezes eu uso nos vídeos, então eu preparei uma lojinha para você. Tem um link aqui, você vai lá, escolhe a melhor estampa que mais se encaixa com você e me dá um toque depois quando chegar a camiseta na sua casa. Bom, espero você no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.